Então, começando a nossa conversa, qual é o nome de vocês? Vocês podem se apresentar? Qual o nome, idade? Fala para o pessoal aí. Sou a Rosélis, tenho 26 anos. Eu sou a Bruna, eu tenho 22 anos. Vocês são aqui do Amazonas mesmo ou não? Eu não, sou do Maranhão. Maranhão. Eu sou do Pará. E como é a vida aqui, que vocês estão vivendo aqui no Amazonas agora? Como é que a vida aqui no Tuyué? Olha, aqui, falando mesmo, né, estamos no interior do Amazonas e a comunidade, ela é pequena, mas também não tão pequena, cerca de 3.000 pessoas ou até mais. E vivemos aqui praticamente como eles vivem, né, a cultura deles, já fomos na roça, a pesca, andar de barco. Temos acesso, né, às casas, visitas, então nós temos contato com a comunidade, que praticamente a maioria se conhece, né? Então vivemos em uma comunidade pequena, então uma rotina onde realmente se parece com o interior. De acordo com a rotina deles, a gente acompanha essa rotina. Pra quem não conhece, assim, pra gente ter uma ideia, que talvez algumas pessoas que nem são do Amazonas vão assistir esse vídeo. Mais ou menos, quanto tempo demora? Que aqui a distância a gente mede sempre em tempo. Quanto tempo demora daqui pra Manaus? Olha, de barco, direto, mais de 15 horas. Sim. E tem outro jeito mais fácil de chegar daqui pra lá? De lanche dá quanto tempo, mais ou menos? De lanche, cerca de 2-3 horas. Pega um táxi, eu acho que pega mais 1 hora, 2 horas. Então, se torna mais perto dessa forma. E agora a gente está num período de seca, bem severa, né? Essa distância ela aumentou um pouco. A gente chegou aqui com um pouco mais de custo, foi um pouco mais de 2 horas. Mas é interessante a gente perceber as distâncias aqui no Amazonas, né? Eu queria agora perguntar um pouco para vocês sobre a história de conversão de vocês. Como foi que vocês vieram a servir a Jesus, viraram discípulas de Jesus, se tornaram cristãs? Como isso aconteceu? Quando eu nasci, graças a Deus, meus pais já eram cristãos. Então eu nasci em um lar cristão. Um interior bem pequeno, até menor do que a comunidade que eu estou hoje. Então, essa realidade de lugar pequeno eu conheço bem. Então meus pais já eram cristãos e minha infância toda, né, foi estar na igreja. Mas eu entendi muito sobre servir Jesus aos meus 12, 13 anos, que eu me batizei. E aí então, desde a adolescência, eu já tinha um chamado missionário. Então, essa fase da adolescência que realmente eu compreendi quem era Jesus e que eu queria seguir. Bom, ao contrário da Rosélis, né, eu já não venho de um lar cristão. Minha família é católica. Só a minha mãe, mesmo assim, que antes de se casar com meu pai, ela frequentava, só que depois que ela se casou, ela se afastou, né? Aí foi um período que a gente se mudou de bairro e próximo de casa tinha uma igreja batista. E ela começou a ir. E eu sempre tive um lado muito protetor. E eu percebia que a minha mãe, ela saía tarde e sozinha. Então, pra mim, eu indo com ela, parece que ela ia estar mais segura, né, na minha mente, a mentalidade ali. E foi que eu comecei a ir, porém com o coração extremamente fechado, né, porque eu segui aquilo que meu pai me ensinou, né? Era católica praticante mesmo. Então eu só ia e ficava lá de cara fechada e tava tudo certo. Aí foi um processo um pouquinho assim demorado, né? Foi quase 1 ano o pastor trabalhando na minha vida, conversando, se aproximando, né? Tendo um relacionamento, né? E foi que nesse processo eu conheci a música. E foi onde eu me aproximei muito mais, né? Apesar do começo eu ter me aproximado por causa da música, né? Depois eu entendi que era por Cristo, né? Hoje eu entendo que de fato é por Cristo. Aí foi que com 13 anos eu aceitei Jesus na minha vida. Legal, começou na adolescência a vida de vocês, então a vida de fé, né? Isso é importante demais. A caminhada com Cristo começou cedo e é uma caminhada que já dura um tempo, né? E aí, quando veio a decisão de vir para cá, para o Amazonas, de se tornar uma missionária, o que aconteceu para vocês decidirem sair da casa de vocês, mesmo a Rosélis vindo de uma comunidade pequena?
falar assim, tá bom, eu vou sair daqui, vou para outro lugar, para onde Deus quiser. O que aconteceu nesse meio tempo aí, nesse meio do caminho? Fala pra gente. Ainda adolescente, como eu falei, eu tinha um coração assim voltado para a pregação do evangelho, me envolver realmente na igreja local. Mas Deus, ele teve que me tirar de onde eu estava, na comunidade, né, pequena, onde eu cresci. Aos meus 18 anos, quando eu terminei meu ensino médio, eu fui para a cidade, perto da capital, São Luís. E lá eu comecei a participar de uma igreja batista que realizava as campanhas de missões nacionais. Interessante que quando eu cheguei, no primeiro dia da igreja, estava tendo a campanha de missões mundiais. E o grupo de louvor estava cantando um chamado. Né? E eu comecei a entender mais sobre missões ali. Em 2017 ainda, eu falei pro meu pastor que eu estava sentindo que Deus queria fazer algo na minha vida em missões, né? E ele queria me mandar para o seminário. Eu falei que eu ainda não me sentia preparada, eu queria viver a experiência de pregação do evangelho em outro local. Então ele me colocou como promotora de missões, então eu pude conhecer mais ainda os projetos de missões nacionais. Mas eu comecei a fazer um curso de administração, técnico de administração, passei 2 anos, mas sempre isso aí eu estava me incomodando, eu sabia que ia chegar o momento de eu largar tudo. Quando terminou em 2018, eu já estava decidida que eu viria para o Radical Amazônia. Foi um tempo assim de muita oração, mas eu decidi no final de 2018, em abril de 2019 eu estava aqui. Então foi uma decisão que eu tive que realmente abandonar alguns sonhos e também não ouvi algumas pessoas que não entenderam o meu chamado, não concordaram de eu estar aqui. Mas hoje eu compreendo que realmente eu fiz a melhor escolha da minha vida. Que bom, que bom. Bruna, fala aí como foi o seu chamado para o ministério. Eu vou tentar resumir, tá? Que é história. Não é de hoje. Assim, mesmo não estando, né, dentro do ambiente evangélico ali, eu já era bem envolvida em questão na igreja católica e já tinha um contato com missões, porém diferente, né? A gente sabe que é diferente. E eu admirava, e eu falava, nossa, um dia eu quero ajudar igual eles. E quando eu entrei na igreja evangélica, me converti ali, passou um tempo, eu sentei e conversei com o meu pastor, eu falei, pastor, eu quero ajudar em missões. Quero ser missionária. Eu acho que eu não tinha nem 15 anos ainda, né? Foi muito próximo, assim. E meu pastor olhou pra mim e ele falou assim, amém, glória a Deus, vamos orar? e pra mim aquilo foi um balde de água fria, sabe? E eu fiquei, tá bom, vamos orar. Aí passou e eu, pastor, sabe aquele assunto sobre missões? Então eu queria ser missionária. Meu pastor falou, vamos continuar em oração. E eu ficava, nossa, não vamos falar sobre isso com o pastor, porque ele só vai pedir para me orar e eu não estou entendendo. E eu não, de fato, eu não comentei mais com ele. E quando foi em 2016 ou em 2017, eu participei de um congresso numa cidade chamada Capanema, lá no Pará. E foi onde despertou em mim a questão do chamado mesmo. E eles apresentaram, né, algumas missões, apareceu sobre o Radical. E eu já acompanhava também o Radical Amazônia, né, sites e tudo. E eu fiquei pensando naquilo e eu conversei com Deus, né. E depois desse congresso eu participei de um projeto chamado Vocação e Ação, lá no Pará, né. E ali que foi cada vez mais despertando dentro de mim a questão do meu chamado, né. Foi um período de 1 ano, né, trabalhando isso em outras comunidades ali. E quando terminou isso, eu já fui monitora no núcleo já em outra cidade, né, que o projeto ele se expandiu. E pra mim tava tudo certo, né, poxa, eu tô seguindo missões, tá tudo bem, eu tô ajudando, tô na escola, eu tô na igreja, eu tô em missões, pra mim tava tudo ótimo, eu tô perto da minha família, só que eu sentia que tinha algo a mais. Aquele desejo de falar, um dia eu conheço a Amazônia, um dia eu conheço o Amazonas, né? E só que passou, né? E quando foi em 2019,
eu tive que ir para São Paulo. Né? E eu fiquei, poxa, tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, será que eu vou ter que abrir mão para seguir para uma cidade no qual eu não conheço nada, né? E eu fiquei pensando, de fato, e eu fiquei muito abalada, coração extremamente ferido, né? E eu fiquei, tá, ok, vamos lá. Deu certo a minha ida, fui para São Paulo, trabalhei, enfim, rotina normal, né? E só que antes de eu ir para São Paulo, eu tinha conversado com Deus. Eu falei, Senhor, tudo que eu fizer em São Paulo, que seja para missões e que seja para a tua glória. Esse vai ser o meu alvo. Só que chegando lá é outra realidade. Né? Não foi exatamente isso o que eu fiz, né? Eu só comecei a fazer coisas para mim. E quando foi ano passado, né, eu comecei a participar mais da igreja e tudo. E foi que eu peguei a promotoria de missões, né? E eu fui para um acampamento lá em Sumaré. Missões estaduais, né? E eu fiquei, poxa, será que eu vou encontrar alguém aqui do projeto do Radical Amazônia? Então eu fiquei, não, mas aqui é missões estaduais, não vai vir. Porém, eu conheci o Radical Mais, né? E pra mim, quando eu conheci aquilo, eu fiquei, poxa, é isso que eu tô precisando, porque você consegue equilibrar o trabalho e a missão, né? E eu era bem envolvida no meu trabalho, bem ocupada, assim. E eu fiquei, poxa, bem legal, mas só que depois, sabe, não é isso aqui que Deus está me falando. Aí passou, isso foi em maio, né? Quando foi em agosto, teve o acampamento de missões nacionais. Novamente eu estava lá. E foi ali que teve missionários da Amazônia. E foi que eu, olhando o testemunho, né? Aquilo que eles estavam falando acerca da Amazônia, todo aquele trabalho, né? Todos os sonhos, e aquilo despertou novamente em mim. E eu lembrei da oração que eu tinha feito antes de sair do Pará. Eu falei, Senhor, eu não estou fazendo nada para a tua glória. Eu só estou fazendo para mim. E aquilo me confrontou. Eu coloquei assim, família, sonhos, trabalho. Era um momento que eu estava no meu trabalho bem, né? E eu fiquei, será? E quando eu voltei para casa, eu continuei em oração. Até que eu decidi, de fato, eu falei, se um dia eu conversei com Deus, né, e Ele já me confirmou isso. Quem está com dúvidas aqui sou eu, não é Ele. Ele não é de deixar dúvidas. Né? Foi onde eu, de fato, me entreguei, né, fiz a inscrição e, para a glória de Deus, eu já cheguei aqui. Muito legal, meninas. É bom demais perceber assim, a influência desses momentos com missionários na chamada de vocês. Que às vezes a gente deixa de falar de missões na igreja, né? Não digo na nossa igreja especificamente, mas às vezes o fato da gente não lembrar o tempo todo, a gente não sabe a perda que a gente tem no reino, né? O esquecimento, quando sai da mente das pessoas, provavelmente menos pessoas serão vocacionadas, porque não estão mais ouvindo falar disso, menos pessoas estarão no campo. Então é muito importante, para esse momento que a gente está tendo agora, de fazer essa gravação, é importante a gente perceber o quanto que foi importante na vida de vocês, na história de vocês, ter esse contato com outros missionários. Isso é especial pra gente aqui. Então, eu queria perguntar para vocês estão aqui no Amazonas há quanto tempo? A Bruna está desde esse ano, certo? Esse ano, quantos meses tem que você está aqui? 7 meses. 7 meses. Aí você foi pro treinamento e depois veio pra cá? Não, eu passei por Manacapuru, né? Fiquei uns 3 meses em Manacapuru. E eu tô aqui em Tuiué 2 meses. 2 meses no Tuiué. Isso. E você tá há quanto tempo aqui no Tuiué? E antes você tava onde? Fala pra gente. No Amazonas eu estou há 4 anos e 6 meses. Legal. E minha primeira comunidade foi a comunidade Marajó, no município de Tefé, a 3 dias de barco de Manaus. E no Tuiué estou há 3 anos e acho que há uns 7 meses por aí. Legal. Exatamente. Muito bom. Como é a rotina de vocês, a rotina na missão? Quais são as atividades que vocês fazem aqui? Quais grupos que vocês têm alcançado? Conta um pouco pra gente a rotina de vocês aqui no campo missionário.
nós temos, primeiramente sempre a gente inicia, né, toda a plantação, relacionamento, de conhecer as pessoas, de nos aproximarmos. E hoje nós temos, a nossa rotina ela se baseia primeiramente nos estudos bíblicos de casa em casa, tanto para quem já é convertido e congrega conosco, né? Nós temos esse cuidado de estar ensinando eles, né, nas suas casas. E temos às terças-feiras estudos, né, tanto pela manhã como pela tarde. Na quarta-feira nós temos visitas. As visitas elas são intencionais em casas onde não são convertidos, para nós estarmos estreitando relacionamentos, né, e buscando conhecer mais famílias da comunidade. E à tarde nós temos o trabalho de capelania escolar dentro da escola, que alcança turmas do 5º ao 9º ano, na escola do município, onde nós passamos de sala em sala, compartilhando uma reflexão, uma dinâmica, para levar a eles uma reflexão que ajude tanto na vida emocional, espiritual, né, nesse crescimento que eles estão. Então ali nós temos portas abertas. E à noite nós temos o nosso culto de oração, que nós temos buscado fazer em lares que ainda não são alcançados também. Até mesmo famílias das nossas crianças, adolescentes que já estão conosco, mas que suas famílias ainda não são alcançadas. Na quinta-feira nós temos aula de violão, tanto pela manhã como pela tarde. Estamos alcançando um público que já está conosco, na qual nós temos sonhado com eles, né, estarem assumindo essa área da música, da nossa congregação. E à noite nós temos um pequeno grupo, onde acontece com uma família também que não é cristã, mas que nós estamos ali semeando a palavra, né? Na sexta nós estamos passando o dia na comunidade de Timbó, né, onde nós temos realizado trabalho de revitalização, plantação, onde também nós estamos dentro da escola pela manhã. A gente está na escola com os adolescentes também, e à tarde nós damos estudos bíblicos, e se dermos nós sempre se reunimos com os irmãos, né, antes do nosso retorno, que é em torno de 5 horas, 6 horas da tarde. E no sábado nós temos nosso pequeno grupo com as crianças, pequeno grupo com os adolescentes à tarde. No domingo nós temos a nossa EBD e o nosso culto à noite. Então se resume nessa rotina, e acrescentando ao longo, né, que a gente vai vivendo, nós vamos vivendo um dia de cada vez. Uma rotina intensa, né? Cheia de atividades, bem intensa a rotina delas. Elas trabalham bastante mesmo nessa comunidade, e foi muito legal de ver nesses dias o quanto que a comunidade reconhece vocês, respeita vocês. Isso é interessante para nós da Igreja Batista Boas Novas, que estamos junto com vocês nessa missão, vermos o quanto vocês são queridas pela comunidade, tanto aqui quanto lá no Timbó, né? A gente vê as pessoas, as crianças abraçando vocês, os moradores todos conhecem vocês, conhecem pelo nome. Isso é muito legal, ver que esse relacionamento realmente existe. Isso para nós é especial, né, como igreja que está apoiando vocês. No total, vocês falaram já que a comunidade aqui do Tuiué tem aproximadamente 3.000 habitantes, 3.000 moradores. Desses 3.000, quantas pessoas vocês têm convivido e acompanhado mais de perto? Que vocês falaram que tem atividades em vários horários, todos os dias, só segunda-feira que é o dia de respirar um pouquinho, né, e tal, e de se preparar para terça. Então, mais ou menos quantas pessoas da comunidade vocês têm alcançado, têm conseguido trabalhar nesse tempo? Cerca de 20 pessoas, realmente incluindo crianças, adolescentes, adultos, qual a gente pode falar que nós temos levado eles, né, a palavra, compartilhado acerca desse total. Porque muitas pessoas a gente tem contato, a gente tem relacionamento. Isso não está incluindo os adolescentes da escola, porque ali nós levamos, compartilhamos a palavra, mas a gente não inclui dentro dos 20. Os 20 nós estamos colocando como pessoas que a gente
está acompanhando através de pequeno grupo, estudo bíblico, EBD, cultos, né, que eles estão aqui conosco. Mais perto, as pessoas estão mais perto. Então, é muito importante esse entendimento, né? Que o alcance é geral na comunidade. Todo mundo conhece vocês se relacionam bem com todo mundo. Algumas pessoas já um relacionamento mais aproximado, e tem 20 que estão seguindo fielmente aqui, estão vindo aos cultos, que recebem cultos na sua casa, e nesse processo muitas outras pessoas estão sendo alcançadas, né? Isso é muito especial também, né? A gente percebeu aqui no culto, tanto aqui quanto lá no Timbó, que as pessoas realmente participam, né? Conhecem. As crianças sabem abrir a Bíblia certinho, elas não têm dificuldade para abrir a Bíblia, achar os textos. Isso é fantástico, ver que as crianças aqui, elas leem a Bíblia, elas decoram versículos e elas leem bem, elas têm uma boa leitura. E eu até brinquei, né? A criança que ela é cristã, que ela aprende a ler a Bíblia, ela lê bem, né? Na escola a gente sabe a dificuldade que a gente está numa comunidade a distâncias longas de Manaus, distâncias longas de Manacapuru, e aqui a gente tem crianças que leem bem, né, com toda a precariedade de ensino, porque elas leem a Bíblia, elas são ensinadas a ler a Bíblia, elas estão num plano de leitura anual, né, vocês falaram com a gente, as crianças estão num plano de leitura anual, isso é muito especial, né? Existem cristãos que às vezes ficam a vida toda e nunca leram a Bíblia completamente, e essas crianças que estão caminhando com Cristo, em breve algumas serão batizadas, se Deus quiser, elas vão completar um ano de leitura bíblica, ou a leitura bíblica em um ano, talvez antes de se batizar. Isso é uma bênção. Isso é algo maravilhoso. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Para quem não conhece, quem não teve o privilégio de vir aqui nessa casa que a gente está, onde é que vocês costumam se reunir com essas crianças e com os adultos também, com as pessoas, com as famílias que têm acompanhado? Os cultos mesmo, normalmente no domingo, né, tem EBD, o culto à noite. Nesse lugar, nessa sala, com esse painel no fundo. É isso. Nessa sala aqui. Que bênção. As cadeiras é aqui mesmo. E algo que a gente tem ensinado a eles, até mesmo porque nós não temos o tempo, é que a igreja é gente. A igreja, ela se reúne, seja numa casa, debaixo de uma árvore, onde tem pessoas, né, servindo a Deus, adorando a Deus ali, é a igreja. Isso. E esse espaço aqui, essa é a sala da casa de vocês, né? Daqui, ó, da parede para lá é a casa delas. Aqui também é sala, é casa delas, né? Mas a sala é cedida em algum momento para que aconteçam essas reuniões, né? Que bom, que benção. Agora eu queria falar de um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais difícil. Quais são as principais dificuldades que vocês têm aqui? Eu estou fazendo essa pergunta, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás eu fui num congresso de missões, que foi o SIM, né? SIM Todos Somos Vocacionados, que era uma parceria das Juntas de Missões Nacionais com a Junta de Missões Mundiais, aí lá na PIB de Manaus. E a gente tinha alguns radicais que estavam dando seu testemunho, teve uma oficina. Aí um amigo nosso radical, acho que da turma 6, 7, por aí, o Manuel, ele falou, contou o tempo dele no campo, ele ficou 2 anos e retornou. Aí alguém perguntou, depois de tanto testemunho, ele falou que foi ferrado de arraia, que trocaram de parceiro, que o barco, a lancha que ele estava foi pro fundo, o motor já era, foi pro fundo, quase ficou à deriva ali, mas ele conseguiu se ajeitar depois. Aí alguém perguntou assim para ele: qual foi a principal dificuldade que você passou no campo? Aí ele falou assim: dificuldade? Mas não teve não. Aí eu achei muito interessante, porque todo o relato dele, o que por mais difícil que pudesse ter parecido pra gente, pra ele não foi difícil. Ele não entendeu como dificuldade, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, né? E eu queria saber se vocês percebem se houve alguma dificuldade de adaptação, se há uma dificuldade, por exemplo, agora a gente está num período de dificuldade de transporte, né? Porque o rio seca e realmente é difícil de chegar nos lugares. E eu queria um pouco do olhar de vocês sobre os desafios, vou chamar assim, os desafios desse ambiente. Olha, a adaptação, cultura, eu não tive dificuldade porque eu vim de um ambiente muito parecido, né? Mas acho que as maiores dificuldades que eu enfrentei foi em relação de família. Durante o tempo que eu estive aqui,
parentes vieram a falecer, muitos problemas de saúde com a minha mãe, com as minhas irmãs, sobrinhos nasceram e eu não estava lá. Então foi uma das maiores dificuldades, porque estar no campo e muitas vezes você está ali sem a sua família, né, sem alguém perto, né, para apoiar ou para fazer algo que a gente sabe que só família é um amigo muito chegado pode fazer, né? Então acho que a das minhas maiores dificuldades foi isso, foi lidar com algumas situações na qual eu sabia que eu não poderia fazer nada porque eu não estava lá, mas também eu vi o cuidado de Deus extremo sobre a minha vida. De chegar pessoas e falar assim: Rose, se eu fosse você, eu não estaria mais no campo. Eu não saberia lidar com o que você lidou, vendo a sua família passar por isso, você ainda está aqui. E eu sempre entendi porque era chamado do Senhor para a minha vida. E uma das situações Deus falou claramente ao meu coração de que Ele estava cuidando, né? E Ele, assim como Ele cuidava de mim aqui, Ele estava cuidando do meu povo que ficou. E ver a minha família me apoiando, mostrando resistência mesmo diante das dificuldades. Isso é algo que me fortalece muito no campo, o apoio da minha família, de ver eles servindo ao Senhor também e se alegrando ao me ver aqui no trabalho, na obra do Senhor. Legal. Amém. Realmente a questão de adaptação à cultura, né, pra mim não tem problema. Eu pelo menos não tenho problema, assim, apesar das algumas limitações, né, mas não vi como uma dificuldade, né, porém é mais a questão mesmo de família, você querer estar perto, né, você querer ajudar de alguma forma, mas assim como a Oso falou, né, se a gente tá cuidando aqui, Deus também cuida dos nossos, né? Ele cuida até muito melhor do que a gente. O cuidado dele é extremo. Né? Então isso conforta, né? Isso conforta muito, a gente tranquiliza. Né? Isso é bom. Isso também é uma... Queria aproveitar essa fala de vocês, da Rose especialmente ali, que falou do apoio que recebe da família, né? Porque quando a gente ouve sobre missões na igreja, as pessoas costumam achar lindo, né? E se empolgar e falar: poxa, olha que coisa mais linda. Mas quando um filho fala assim: eu tô indo, é difícil. É difícil. Eu já ouvi de uma mãe, minha filha não vai. Eu falei: não, mas a gente vai ajudar. Ela não vai. Isso é especial, ver que seus pais contribuem, sua mãe, seus pais participam ativamente desse ministério, lhe dando apoio, né? Porque realmente não é fácil estar longe, saber que eles concordam com isso, saber que eles estão juntos é especial. E que Deus nos dê mais pais e mães comprometidos com a obra, assim, que não amem seus filhos, né, que queiram longe, né, mas que amem o Senhor, que entendam quando o Senhor chamar para longe os seus filhos tão queridos. Isso é especial para nós também. E assim, qual é o sonho para vocês, o sonho de vocês para essa comunidade? Aqui para o Tuiué e para o Timbó. O que vocês sonham para esse lugar? Porque missionário sonha, né? Missionário ainda mais jovem. Missionário jovem sonha mais, né? Sonha muito. Qual é o sonho de vocês para esse lugar e para lá para o Timbó? Fala pra gente. Olha, eu sonho com uma igreja firmada na palavra. Famílias sendo alcançadas, famílias a cada dia querendo conhecer mais o Senhor. E os jovens e adolescentes sendo alcançados. Esses últimos tempos eu tenho conversado com a Bruna. Nós estamos num tempo em que as pessoas não têm mais acreditado numa geração de adolescentes, de jovens comprometidos, né? Principalmente quando fala na palavra de Deus. E é isso que nós temos sonhado, ver jovens de fato fazendo parte dessa igreja, mas jovens e adolescentes que de fato conheçam o Senhor e amem a palavra do Senhor.
né, a ponto de nós olharmos para eles e claramente ver Jesus na vida deles. E esse é o nosso sonho, é alcançar essa geração, é trabalhar na vida das famílias, como vocês vêm conhecer esses dias a vida do seu José e da irmã Alcina. Na qual, se hoje você perguntar qual o sonho que a irmã Alcina quer, ela quer estudar a palavra, aprender para pregar, para anunciar. Então nós queríamos ver famílias dessa forma sendo alcançadas. Exatamente, é sonhar com essa geração. Quando a gente entra, né, na escola, a gente percebe alguns mais abatidos, outros ali no cantinho, a gente conversa sobre isso, a gente vê de, poxa, a gente precisa fazer mais, né? Teve uma vez que a gente voltou de, bom, a gente precisa fazer mais, vamos orar. Vamos interceder, vamos colocar na brecha por eles. E a intenção é ver jovens mesmo, não só jovens, mas a população ser alcançada e transformada de fato, né? Pessoas rendidas mesmo ao Senhor. A gente está sonhando com essa juventude, com essa geração. E no Timbó, a mesma coisa. Hoje algo interessante que ouvimos do Senhor lá na comunidade, que ele falou que a comunidade hoje está numa situação muito mais difícil. Pessoas envolvidas em drogas, crimes, né? Roubos acontecendo numa comunidade tão pequena. Então hoje nós sabemos que Jesus é a solução para qualquer problema ou pecado, né? Então, se tem uma geração ali que tem sido afetada pelas drogas, pelas dificuldades, nós sabemos que ali o Evangelho precisa estar. Então a gente sonha com uma geração que seja transformada e alcançada, né? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não tem noção também, que a gente se afasta. Manaus já é, para quem é de fora do estado do Amazonas, né? Manaus já é uma cidade distante, que só é acessada por barco ou por avião. Praticamente é muito mais difícil chegar por estrada, né? Pelas estradas que temos. Aí as pessoas já acham que Manaus é distante. E tem gente ainda hoje, no ano de 2023, que acha que Manaus não tem nada. Se você perguntar para algumas pessoas de outros estados, vão falar, Manaus, meu Deus. Minha mãe veio visitar e teve gente que perguntou para ela, o que você vai fazer lá? Cuidado, meu filho mora lá há muito tempo. Então, as pessoas não sabem que tem Manaus. Aí você imagina que a gente está a 4 horas de Manaus de lancha rápida. 4 horas de Manaus. E aqui, nesse local, a realidade das drogas influencia a população, afeta a população. A gente acha que isso é um problema só de cidade grande, mas já está nos interiores, né? Já é um desafio, é uma dificuldade que a gente precisa, vocês estão trabalhando nisso, a gente precisa zelar por isso. E vocês falaram do irmão José e da sua esposa Alcina. O trabalho, né, quando a gente vai trabalhando com as pessoas, com relacionamento, passo a passo, dia após dia, sem muita pressa, não é o desejo, assim, é o desejo e ao mesmo tempo não é ter só um templo com 100 pessoas lá dentro. A gente quer ter 100 pessoas lá dentro, mas 100 pessoas comprometidas com o Evangelho. E para chegar a 100 comprometidos com o Evangelho, às vezes a gente começa com 2, com 3, e o que a gente vê nesses 2 e 3 e nos 20 já são frutos que parecem que permanecem, né? A gente vê amadurecimento, maturidade, crescimento, condições de continuar algumas coisas, de dar prosseguimento quando vocês não estão, quando vocês viajam, né? Isso é uma bênção muito grande de Deus, ver essas pessoas, esses irmãos comprometidos, que quem está vendo esse vídeo vai poder ver por foto, que vai aparecer em algum momento a família do irmão José e da irmã Alcina. E a gente já está quase encerrando. Antes de encerrar nosso bate-papo, né, os irmãos vão ver também que nesse momento, no momento que está sendo gravado esse vídeo, a gente tem 2 desafios com o espaço, né? A gente tem um terreno comprado aqui no Tuiué, onde a gente deseja construir um templo, um espaço de culto mais adequado, que cabe mais gente, né? Já são 20, daqui a pouco serão 30, e a gente precisa de um espaço maior. E a gente também tem um desafio lá no Timbó de revitalizar um espaço que já houve, né? A gente tem problemas tanto de estrutura, principalmente de estrutura física, mas ali a gente tem também um recomeço, né, de trabalho, né? Um recomeço de trabalho.
firmar novos irmãos, trazer para perto aqueles que já estavam. E diante disso, eu queria que vocês mandassem um recado para os irmãos da nossa igreja e para todos os outros que vão assistir esse vídeo. Qual é a palavra final, o recado que vocês gostariam de deixar para que ficasse marcado e a gente pensasse sobre isso e da próxima vez que a gente voltar a gente pudesse contribuir melhor ainda com a missão? Qual o recado que vocês querem deixar para a igreja? Que a missão continua, né? Nós somos a igreja que foi chamada pelo Senhor para cumprir essa grande missão. E nós convidamos essa amada igreja a permanecer conosco, a continuar nessa batalha, avançando até alcançar o último ribeirinho. Exatamente, né? Nessa caminhada, né? Nessa missão não é só eu e a Rose, né? Acho que juntos a gente consegue fazer muito mais, né? E continuar orando, né? Orando por esse trabalho, as pessoas dobrarem seus joelhos, lembrar lá da comunidade, né? Que tem os desafios, né? Mas orar por essas vidas também, esses jovens, e estejam conosco, né? Caminhando junto, né? Que junto, como a Rose falou, junto a gente consegue alcançar até o último ribeirinho. É isso. Queria agradecer muito a recepção que vocês deram pra gente aqui, pra nossa equipe. Queria agradecer muito esse momento aqui de bate-papo. Foi um momento especial, a gente já conversou antes. E esse momento aqui documentado, guardado, né, vai ser especial para a nossa igreja também. E saibam que vocês estão nas nossas orações, de verdade, de coração. A gente ora por vocês. E agora a gente vai poder orar com mais detalhes, conhecendo um pouco mais a comunidade, conhecendo um pouco mais de vocês. Que Deus nos ajude nessa caminhada. A gente quer dar suporte, quer ajudá-los. E a gente vai encerrar esse vídeo, né? Encerramos nossa conversa por aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que a gente tenha outras oportunidades como essas, de estarmos juntos, mostrando um pouco mais do trabalho aqui em Tuiué e em Timbó. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês.